Com vocês, começando o Conexão MM5, programa que toda semana vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite, André. Léo, o programa desta noite, o título Resistirá a Lula, ou seja, sobreviverá a Lula à atual crise de governabilidade? Por que nós definimos esse título, né? Em função dos acontecimentos, sobretudo das últimas 2 semanas, né, Léo? Existe um tensionamento entre o governo Lula e o Congresso Nacional e que teve o seu ápice nesta semana, quando o Congresso, na verdade, anulou, ou seja, emitiu, né, um decreto legislativo para anular uma medida do Lula que aumentava o imposto sobre operações financeiras, também conhecido como IOF, de 1,1% para 3,5% nas remessas de dinheiro ao exterior, né? O que envolve, sobretudo, os grandes aplicadores do mercado financeiro, que têm condição de fazer isso e tal. Então, a partir disso, intensificou um embate que não começou nessa crise do IOF, é bom falar, esse embate já vem acontecendo já há algum tempo, sobretudo partindo do chamado Centrão, né, um grupo de parlamentares absolutamente fisiológico de extrema-direita e que vem se articulando para isso. Então, assim, existe uma crise hoje que envolve a relação do Executivo com o Legislativo e que tem também, que é atravessada pelo Supremo Tribunal Federal, porque o governo Lula ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, né, contra essa medida do Congresso. Então, a partir dessa caracterização, como é que você vê, Léo, essa crise institucional, o pano de fundo disso, e como é que a gente pode começar a tentar responder à pergunta do título do programa de hoje, que é: sobreviverá Lula à atual crise de governabilidade? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Tiago, boa noite a todos que nos dão a honra da companhia. Mas, na realidade, o governo Lula, a gente sabe, é uma comédia de erros. Como toda social-democracia em processo de deterioração, como a gente já caracterizou o governo Lula aqui algumas vezes, já provou, etc. e tal, a sua falta de chão histórico para existir enquanto social-democracia, e Lula sabe disso, e seus assessores sabem disso, então eles ficam brincando de governar, certo? Eles ficam brincando, aí disso resulta uma comédia de erros, né? Já viu, eu pergunto a quem nos acompanha, certamente já viram aqueles filmes mudos, geniais, em preto e branco dos anos 20, início dos anos 30, aquelas comédias com Charles Chaplin e com outro que eu gosto muito, mas esqueci o nome agora, certo? Mas é uma coisa muito engraçada, certo? No filme ali, sim, é só engraçado, é cômica, certo? Mas no caso do governo tem um traço trágico, porque isso tudo é feito como uma forma de manipular os trabalhadores. Eu duvido muito que o Lula se leve a sério como um representante dos trabalhadores, como um efetivador de uma política que possa beneficiar os trabalhadores. Eu duvido muito. O Lula é um cara muito esperto. Eu conheci o Lula. Tive esse desprazer de conhecer. É ótimo desprazer. Mas ele é esperto, ele já sabe que isso é uma inviabilidade, que isso não tem jeito, ele sabe que debaixo do pano, por assim dizer, por baixo e por cima, né? Vamos falar a verdade, ele faz a política que ele faz é uma política de interesse do imperialismo e dos grandes
especuladores do mercado financeiro, dos grandes industriais, dos grandes comerciantes, enfim, da burguesia, de todos os seus segmentos da burguesia, ele sabe disso. E seus assessores sabem também. Então, eles ficam brincando às custas do trabalhador, da miséria, da tristeza dos trabalhadores, eles ficam brincando de governar. Então, é disso. Vamos ver do que se trata, como se diz, né? Como dizemos sempre, do que se trata. Na realidade, André, se você me permite, Sim. eu acho que o termo governabilidade não ficou muito bem no título, porque governabilidade está remetendo mais a uma questão de administração. E como você falou na abertura, agora na abertura, nós estamos diante de uma crise institucional. Verdade. Não é uma crise só de governabilidade, é mais preciso falar institucionalidade, uma crise institucional. O que nós tivemos em 1964? O que foi o golpe de 64? Foi uma intervenção no interior de uma crise institucional. E, no caso, a crise foi uma fratura. Se você analisar do ponto de vista da sociologia política e da ciência política puras e secas, nós tivemos uma fratura no interior do executivo, entre o governo, no caso o governo de João Goulart, e as Forças Armadas. Foi isso e um segmento da burguesia muito importante, mas vamos falar dessa institucionalidade política, certo? Que foi a forma mais aguda como se expressa a luta de classe no campo da política, né? A gente sabe. Uhum. Mais aguda, não o que determina, a gente sabe, como marxista, que o que determina estruturalmente a longo prazo é a economia, certo? Mas a superestrutura política no curto prazo é o que é o determinante. Então, e expressa as contradições acumuladas no campo econômico. Mas então nós tivemos, foi governo versus Forças Armadas, 64, uma estrutura no interior da instituição política. Daí falar em crise institucional. Em 1968, eu creio que a grande maioria dos que nos acompanham sequer viviam nesse ano, né? Em 1968, você teve uma crise mais parecida com a crise de hoje. Também uma crise institucional, quando foi editado o famoso, tristemente famoso, AI-5, certo? Que tirou a roupa da ditadura, por assim dizer, e desnudou a ditadura, e a ditadura mostrou todas as suas faces a partir de então, certo? Aprofundou a miséria, aprofundou a repressão, e com todos os cortes de uma ditadura feroz, tortura, assassinatos, sumiços e etc. E aí você pode colocar no quadro também de democratas, muitos democratas, como, por exemplo, esse tema desse recente filme aí. Como é que chama esse filme? Ainda estou aqui? Ainda estou aqui? Ainda estou aqui. É curioso, vou abrir um parênteses aqui. O claro. cinema brasileiro jamais, em todas as suas investidas, supostamente à procura de raízes históricas da ditadura, a partir de identificação das práticas da ditadura, jamais percebeu o que motivou aquela esquerda.
vou deixar mais claro uma vez, alguém precisa dizer. E a própria esquerda de hoje oculta isso, ou porque não sabe, são muito ignorantes, né? Ou querem intencionalmente ocultar, como é o caso dos trotskistas, para ganhar alguma vantagem imediata em alianças com a burguesia. Mas, na realidade, certo? O que motivou aquela esquerda, aqueles jovens militantes, aqueles militantes mais experientes e até históricos, né, que estavam envolvidos naquela luta, não era a democracia. O que motivava era um sonho muito maior do que a democracia, mas muito maior. Era a utopia comunista da igualdade, da liberdade, com alguns valores soterrados pela burguesia no processo da sua consolidação enquanto classe dominante, certo? Então, a burguesia matou aqueles ideais que têm sua origem nascentista, né? A gente sabe disso, há estudos importantes a respeito disso. Liberdade. Liberdade não é um objetivo da Revolução Burguesa. Apareceu ali meio que expressando correntes políticas várias. No caso da Revolução Francesa, égalité, liberté e tal. Ali, certo? Ali a liberdade apareceu, mas não naquele sentido puro, naquele sentido de que falam Lenin e Marx, e pelas quais lutou um Che, um Lenin, certo? Ou seja, o cinema brasileiro não pegou isso. Esse dia eu fui até entrevistado por um diretor novo, chamado Asbeg, que está fazendo um filme sobre um camarada nosso muito querido que foi assassinado pela ditadura. Eu tentei fazer ver a esse diretor, uma pessoa sensacional, está implicado que Beto não lutou. O filme era sobre o Beto, né? Uhum. Eu acho que o nome é Seu Companheiro Passou por Aqui, ou coisa assim. Mas é sobre o Beto, a vida do Beto, mas eles colocam o Beto como um cara bom, de fato é um cara bom, um cara que todo mundo gostava, eu militei com ele, uma pessoa sensacional, mas o Beto era um comunista, eles ocultam isso, André. Todo o cinema oculta. Eu não vou em filme mais, porque eles acabam sendo, sem querer, por ilusão, mentirosos. Sim, sim. Léo, permite só um comentário para ajudar, eu acho, nessa ilustração, que é muito boa essa tua lembrança, e nós já fizemos até um programa sobre isso. Um exemplo, talvez, paradigmático dessas deformações, dessas mistificações, é o filme Marighella, né? Marighella foi transformado num personagem identitário, né? Isso beira a desonestidade, né, cara? E também tem que ver que atores, o pessoal tem que entender isso, certo? No tempo das semióticas da vida, tem que ver quais são os atores. Botar o Seu Jorge para fazer o papel de Marighella é uma molecagem, certo? Porque todo mundo sabe que esse Seu Jorge é conservador, é um pequeno burguês, que se aliou à burguesia em algumas oportunidades, de maneira aberta, reclamando contra imposto. O que está acontecendo hoje, a burguesia sempre vai reclamar contra imposto, né? Uhum. E também, como você falou, a questão identitária. O Seu Jorge, esse que fez nem ator mas que fez o papel, é negro. Marighella não era negro. Marighella era mulato. Vamos deixar isso claro. E nunca fez da luta identitária a sua pauta. Marighella era um tópico comunista, certo? Queria saber a cor, se era azul, amarelo, preto ou branco, ou italiano ou africano. Ele era de origem italiana e africana, as origens do Marighella, né?
Mas então é isso, André. Eu abri esse parêntese aí para Muito bom, por sinal. Boa reflexão, Léo. tentar deixar, sempre que a gente tem a oportunidade, né, deixar algumas coisas claras. Tá. Mas quando se fala em instituição, está se falando em quê? Uhum. É importante, é uma categoria fundamental da sociologia, a categoria e o conceito de instituição. As sociedades organizadas, quaisquer que sejam elas, desde as primeiras sociedades civilizatórias até hoje a sociedade capitalista e as sociedades socialistas, não é uma mistura de gente, de pessoas, certo? As sociedades são divididas, são compostas, vamos falar assim, como se a gente estivesse no campo da biologia, coisa de que eu não entendo quase nada. Mas, enfim, vamos falar que são moléculas que compõem essa sociedade, as instituições são essas moléculas, certo? Então, elas se dividem em instituições políticas, instituições econômicas e instituições ideológicas, sendo que nesse campo da ideologia você tem as religiões, certo? Em algum tempo havia uma fusão, principalmente até o advento da modernidade, você tinha quase que uma fusão entre a instituição política e a religiosa, ideológica, né? Mas com a modernidade isso tendeu. Mas tem restos até hoje. Olha que esses governos daqueles desocupados, vagabundos lá do Oriente Médio, certo? Aqueles senhores do petróleo e a família Saúde e a família não sei o que e tal. Isso são teocracias, como é o caso, vamos deixar claro, de Israel, que é uma teocracia também. Sem dúvida, sem dúvida. Negar isso é negar o óbvio. Eu sempre cito a frase do criador do Estado de Israel, o Ben-Gurion, que falou: vamos fazer uma Constituição. Ele falou: minha Constituição é a Bíblia. E até hoje eles se justificam enquanto Estado-nação porque eles são detentores da escolha de Deus, são o povo escolhido por Deus, numa terra escolhida por Deus, e aí eles começam a usurpar terras alheias, né? Deixando isso claro, voltemos ao conceito de instituição. Então, voltadas a uma prática social diferenciada, com a sua lógica, suas leis, etc., mas que une pessoas e princípios. Micro, se considerada no interior da macro-sociedade, certo? Então, você tem instituições, como eu disse, principalmente nesses três níveis, econômicos, político e ideológico. Nós estamos falando, então, de uma crise institucional do ponto de vista político. São as instituições políticas, aquelas que formam o Estado, certo? Que estão em crise. Certo? Elas estão em crise. Há um choque hoje entre a instituição governo, poder executivo, a gente chama de governo em geral, né? Poder executivo e outra face dessa mesma instituição política que forma uma instituição em si, é uma escada, né? Uma instituição que é o parlamento. Então, você tem um choque de natureza grave que, se nós recorrermos à história, a gente vai perceber, como eu já citei, o exemplo de 64, o exemplo de 61, também, que é muito importante, viu
nós tivemos uma crise semelhante no governo Jânio, não confundir com o governo Jango, que foi Isso. depois de 61, uma crise em que o executivo buscou, né, o executivo era o governo Jânio, buscou bloquear e fechar o Congresso, na realidade. Né? Ele fez uma renúncia falsa e voltaria. Ele dizia que o Congresso o bloqueava, que o Congresso não o deixava governar. Eu estou ouvindo essa conversa hoje também. Você tem ouvido também? Tenho. Tem um sujeito aí do mesmo estirpe de Jânio, ou Isso. seja, uma pessoa sem princípios, que é o Lula. Lula é um Jânio 2, né? Então, é engraçado. Depois, bem. Mas, então, tentou um golpe, né, para fechar o Congresso. Na realidade, o Congresso é que o fechou, certo? É que o Isso. fechou. Foi. Bem, então, isso é importante. Isso é importante a gente ver que essa crise é institucional. Você tem um choque entre duas instâncias do poder político, que é o poder legislativo e o poder executivo, muito forte. Entenda-se que, em princípio, as Forças Armadas fazem parte do poder executivo. Então, as Forças Armadas estariam contra? Não. O parlamento? Não. Certo? No caso do Brasil é diferente, nós já falamos do fascismo estrutural, da origem dessas Forças Armadas, nós já falamos das Forças Armadas do Brasil. Eu conheci um coronel do Exército de esquerda que foi caçado, e ele me falou, contra parente meu, uma pessoa sensacional, não vou dizer o nome, que não estou autorizado para dizer, mas uma pessoa muito próxima. Ele dizia: Léo, desiste, as Forças Armadas são anticomunistas, ponto, acabou. Ele foi aposentado, né, reformado na linguagem dele, porque foi contra a tortura, mandaram ele torturar. Ele falou: não entro nessa, não. Um generalzinho que tinha lá em São Paulo, um assassino, que o perseguiu, certo? Então, eu me orgulho muito de ser contraparente desse militar. Tivemos alguns militares que não concordaram com aquilo. O mais conhecido, né, foi o Lamarca, né? Que despontou, mas nós, no passado, tivemos o Agildo Barata e outros, né? Sim. Mas, então, um dia a gente tem que falar disso com mais calma. Mas hoje as Forças Armadas estão absolutamente, passaram por um processo de formação e alienação muito grande pela educação que receberam das Forças Armadas norte-americanas, a gente sabe, né? Já abordamos esse tema aqui várias vezes, mas a crise de hoje tem essa particularidade. Não é uma crise que as Forças Armadas estariam como parte, que ela seria parte. Quem é o chefe das Forças Armadas? O presidente da República. Ponto. Certo? Mas você tem uma diferença dessa história do Brasil, que é uma coisa que nós já discutimos a estrutura ideológica do país, e nós já sabemos que não é assim. Bem, qual é a origem estrutural dessa crise institucional? É preciso ter claro de que a social-democracia é um cadáver insepulto. Ótima frase. A social-democracia é um Ótima cadáver. Frase. Ótima ideia. Na realidade, ela tem uma inviabilidade, pelo próprio desenvolvimento do imperialismo, ela
ela perdeu a razão de ser. E, mais recentemente, isso ficou muito claro e tem ficado cada vez mais claro, certo? O avanço da extrema-direita contra as políticas social-democráticas e a correspondente deterioração desses partidos social-democratas. Pode olhar na Alemanha, pode olhar na Itália, pode olhar na Noruega, pode olhar na França, nos países de centro, a extrema-direita avança sobre a social-democracia. Uma diferença lá, que você tem uma classe operária mais organizada, etc., mas é cedo ou tarde aquilo vai para o certo. Nós já temos pessoas abertamente fascistas à frente de estados importantes da Europa, como é o caso da Itália, né? Aquela senhora Meloni é fascista. Sim. E aí você tem fascista na Hungria, você tem fascista em todos os países, crescendo cada vez mais, certo? Isso é verdade. Eles têm uma dificuldade maior na Inglaterra, por razões bem, no caso, não é o caso de entrar aqui. Mas vão chegar lá, pode ter certeza. Mas, então, essa inviabilidade estrutural hoje de uma política, dentro da crise, vejam bem, dentro da crise capitalista, trata-se de uma inviabilidade. O capital está deixando de produzir valor, então tem que ampliar, aprofundar, estruturalizar a exploração. Sim. Isso é uma contradição fundamental entre uma proposta social-democrata e aquilo que está sendo exigido para que o capitalismo permaneça de pé. A realidade exige políticas que aprofundem a miséria, políticas que favoreçam o capital financeiro, que é o que faz, que é o que manda hoje. Quem manda, tem gente que chama de capital morto, tem vários nomes, certo? Essa financeirização da economia, certo? Se refere a que a economia está sendo conduzida de acordo com os interesses inarredáveis, certo? De cada vez mais lucro para o capital financeirizado. É o chamado, não misturar com a ideia do capital financeiro, aquele que Lenin fala lá no livro dele. Isso. Agora, esse capital agora, certo? Capital financeiro não tem ligação com a produção, não. É ele por ele mesmo, ele é autossustentável. E isso implica a necessidade de não se adotar, não diria necessidade, imperiosidade de não existir, de não existir simplesmente. Eu acho que a palavra é essa mesmo, certo? Uma política de crescimento econômico, certo? Baseada na distribuição de renda para os trabalhadores, como foi o caso da social-democracia. A história inviabiliza isso. Ou não tem capitalismo. O capitalismo precisa disso, que é o que os governos fazem hoje, como querem, às vezes mais escondido, e aí vira essa coisa que bota o governo Lula e bota como ator de uma chanchada, certo? O governo Lula é uma chanchada, certo? Evidentemente, essa tentativa de Lula de tirar um pouquinho, porque já teve 3,5%, havia baixado para 0,5%, certo? E Lula propôs, né, através de seus asseclas, de seus auxiliares, de seus ministros, propôs, não, baixou uma medida provisória na realidade,
aumentando o imposto sobre operações financeiras. É mais do que a aplicação no exterior. Tem uma série de particularidades, mas o eixo é esse mesmo que você falou, certo? Mas, então, ele fez isso como? Certo? Para quê? Ele fez isso para quê? Porque o próprio Estado, já que o Estado se vê obrigado, como diz Marx, como nunca, a ser um gestor dos negócios da burguesia e, mais do que isso, financiador dos negócios da burguesia. Olha a diferença daquilo que está no manifesto, que Marx fala no gestor e sempre foi, agora é o financiador, ele junta dinheiro da sociedade capitalista como um todo, ou seja, dos trabalhadores, certo? No fundo, que gera a riqueza são os trabalhadores, e dá para a burguesia. E o governo, com esse OF, ele estava pedindo um pouquinho de volta. É isso. De olho em quê? Você acha que Lula está preocupado com o bem-estar dos trabalhadores? Por favor, vamos falar sério. Vamos falar sério. Lula está preocupado com a próxima eleição. Ninguém está falando isso. Ele comprou essa briga, não que ele queira desagradar aos seus patrões da Avenida Faria Lima, em São Paulo, os grandes, certo? Da Faria Lima, de Wall Street, e os grandes centros financeiros mundiais, lá da Suíça, do diabo, certo? Não, ele vamos deixar claro, certo? Lula fez esse OF, baixou essa medida provisória, porque ele está de olho na eleição, ele está despencando pesado, vendo despencar pesadamente a sua popularidade e a aprovação do seu governo. Certo? Ele falou, eu tenho que fazer alguma coisa. Agora eu vou dar uma estocadazinha, faço alguns acordos por debaixo do pano, mas ele foi fazer acordo com estafadores, ele foi fazer acordo com meliantes, certo? Com quadrilheiros. Ele fez acordo com o ex-presidente da Câmara, o Mota, e com o presidente do Senado, Alcolumbre, que chama, né? As pessoas são o quê? São pessoas sérias. Vamos falar sério. Alguém pode fazer acordo e esperar fidelidade a esse acordo com Alcolumbre e Mota, André? Pergunta a qualquer gente que passa na rua. O nego falou, isso é pior do que Fernandinho Beiramar. E é. Certo? São pessoas desprovidas de princípios morais. Então, aí foram apertados por outro lado, aí não se sabe exatamente quem, provavelmente levaram dinheiro, certo? Não estou falando que levaram, mas é uma possibilidade muito grande. E queimaram o acordo. E aí, essa é a causa imediata da crise, certo? Aí articularam um bloqueio à medida provisória e jogou essa disputa, mais do que uma disputa, essa crise, certo? À luz dos holofotes. É importante deixar claro que Lula precisa, por causa dos votos, manter essa ideia do que ele é o pai dos pobres. A esquerda dizia no tempo de Getúlio que Getúlio era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? Isso. Isso, apenas em parte, se aplicava a Getúlio, mas Getúlio não era uma pessoa tipo Lula, certo? Tinha lá seus princípios. Jornalistas, etc. Mas Lula é, certo? Exatamente a figura que se adequada a esse princípio, a esse dito popular,
que ele é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Então, ele queria pedir um pouquinho de volta. O burguesia falou, não, agora não. Segura mais, agora não vamos dar, não. É isso, é disso que se passa. Agora, isso não é episódico. Eu queria destacar isso, André. Não é uma crise episódica. Entendi. Não foi um raio em céu azul. Claro que se exerceram traições, se exerceram malandragens nesse quadro, mas essa crise não é episódica. Certo? Não é episódico. Isso é estrutural. E nós vamos ver, não por acaso, derrubar a Dilma. Quer exemplo mais próximo? Sim. Mesmo com toda a bondade da Dilma frente à burguesia, toda aquela coisa. O que fez o Lula nesse período? O Lula, essa crise, veja bem, certo? Primeira coisa, vamos tipificar os personagens. O governo Lula nós já tipificamos. E, do outro lado, o que nós temos? Nós temos um Congresso dominado pelo chamado Centrão. Não é centro, é extrema-direita. Certo? Quem domina o Congresso é a extrema-direita. As contradições estão agudas. Quem domina o Congresso não é a direita é o governo, é o Lula. Certo? Esse é o quadro conjuntural a ser analisado com precisão. Certo? Quem são esse centrão? Com todas as características, inclusive ideológicas, os seus princípios. Quais são os princípios do centrão? Deus, pátria e família. Quem falou isso primeiro foi o fascismo. Uhum. Todos eles são coesos em torno desses princípios, certo? São homofóbicos, são contra as mulheres, vivem em parte na Idade Média, certo? Uhum. O centrão é todo assim. Então não é centrão, é extremão, direita. É o direitão, direitaço. Léo, só uma pergunta. Você já está analisando esse fenômeno à luz da reflexão sobre o fascismo estrutural, né? Na verdade. Sim, né? sim. Isso tem raízes históricas. Tem duas bancadas coesas no Congresso e fortes. A bancada da bala, a bancada evangélica. E isso sem contar uma outra bancada tão reacionária quanto essas, e elas se misturam num bacanal de calhordice, certo? Que é a bancada evangélica, certo? Você tem a bancada ruralista, certo? A bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada ruralista. Aquilo é um bacanal de sem vergonhice, de oportunismo, de falta de princípio, de maldade, de crueldade, de traições e tal. É isso que nós estamos falando. Isso não cai do céu também. Mais provável que venha do inferno, mas do céu não cai, não. Isso tem raízes históricas sólidas que nós já analisamos sob o conceito de fascismo estrutural no Brasil, certo? Estou falando da instituição política, certo? Então, no centro do sistema, você vê que a coisa caminha mais devagar, eles têm mais lenha para queimar, etc. Mas está voltando todo aquele primarismo, aquele barbarismo fascista e nazista. Eu já falei os exemplos aqui, certo?
Enquanto a gente busca as origens de um dos atores dessa tragicomédia, o próprio governo Lula, certo? Ele é incapaz de combater isso. O governo Lula não tem interesse de combater isso, não tem força para combater isso. Todo mundo se esquece que Lula se elegeu graças a uma aliança aberta com a direita. Ninguém vai me dizer que Alckmin não é de direita. Aí, senhores assessores de Lula, tem alguns amigos que trabalham lá. Eu pergunto a vocês, vocês não sabiam que Alckmin era de direita, de extrema direita? Extrema direita? Uhum. Inclusive ligada à Opus Dei? Vocês não sabiam disso? É claro que sabiam. E só procuraram o Alckmin para vice porque precisavam dele para conformar uma aliança que fizesse essa candidatura, primeiro, palatável, no caso, às Forças Armadas, certo? À classe média, certo? E viabilizasse a vitória. Foi isso que viabilizou dentro desse quadro de fascismo estrutural. Então, Léo, eu queria só colocar uma questão que eu acho que, com certeza, você vai falar dela, mas assim, é uma pergunta que eu acho que não quer calar e que muitos internautas vão estar fazendo. Me desculpa, camarada, se eu vou estar antecipando uma questão. Não, tudo bem. Pô, a minha você pergunta é o chefe aqui. Você vê alguma possibilidade, então, de, dada essa conformação da trajetória do Lula a partir de uma política de conciliação com a extrema-direita e com a direita, e que viabilizou a candidatura dele em 2022 contra o Bolsonaro, você, considerando essa trajetória do Lula como um salvador das instituições capitalistas no Brasil e tal, que é esse papel que ele diz, né, e agente do imperialismo, é alguma possibilidade dele, por exemplo, entrar em atrito com o Congresso a ponto de chamar suas bases para se contrapor ao Congresso, chamar os trabalhadores? Ele seria capaz, na sua opinião, de algum tipo de atitude parecida com essa, Léo? Desculpa, é uma pergunta, eu acho que todo mundo vai se fazer aqui hoje. Como você falou, André, vamos deixar isso para o fim. Vamos deixar isso para o fim. Tá, eu vou fechar com isso. Prometo. Só para seguir aqui. Mas vou fechar com isso, prometo. O que o Lula chama de governabilidade, ou seja, para ele permanecer no poder no interior dessa crise institucional, estrutural, certo? É só fazendo concessões à burguesia. A burguesia que eu falo a todos os segmentos dos donos dos meios de produção e circulação, certo? Os grandes banqueiros e tal. Ele só sobrevive assim. Tanto é que no mesmo dia que ele recorreu, né, ao Supremo contra o bloqueio parlamentar à medida provisória, aumentando o IOF, no mesmo dia destinou uma verba especial de 5 bilhões para o setor ruralista. Certo? 5 bilhões. Ele só sobrevive fazendo isso. É por isso que, no lado internacional, ele quer aparecer como um libertário, como do lado dos trabalhadores, mas não pode ser muito. Então, ele fica ali na corda bamba, igual um palhaço, certo? Na corda bamba. Agora, ele está visitando a Cristina Kirchner. Isso. Ele foi visitá-la, ela está em prisão domiciliar, injustamente, por sinal. Claro. Não há tempo de falar isso, mas ela está em prisão. Ele domiciliar, ele aproveitou que tem uma reunião do Mercosul lá em Buenos Aires e foi lá e visitou. E exibiu faixa. Olha, você vê, entrando na política, ele tem essa mania. Ele também é megalomaníaco, ele acha, você está entendendo? Ele foi lá exibir faixa contra o Milei.
Ele levantou uma faixa, eu não sei agora exatamente, mas falando que era injustiça e tal, entrando no mérito da prisão. Eu posso, você pode, qualquer companheiro pode falar que a prisão não foi justa. Não que Cristina seja uma santinha, não, é uma burguesa. Mas que Lula, como presidente da República do Brasil, tem que ir lá na Argentina? Se ele fizesse isso aqui no Brasil, mais ou menos, e ele vai lá dar uma de herói. É para compensar o que ele faz aqui dentro. É para compensar o que ele está fazendo contra a Venezuela. Verdade, Um agente de Trump, de Bush, que foi ótimo, contra a Venezuela. Certo? Ele fica nessa farsa permanente, né? É a farsa permanente de Lula, certo? E nessa coisa, o que é isso? Isso é direita, inclusive do ponto de vista de princípios morais, é direita, certo? Então, entre o PT, o PSOL, o PCdoB e etc., tem mais uns aí que apoiam, certo? PDT, etc., certo? Entram nessa corte decadente, viciada, parece aquelas cortes descritas pelo Marquês de Sade, né? Aquela coisa, não sei se você leu o livro, Relações Perigosas também, certo? O Balzac trata muito bem. Bem, essas questões que parecem coisa até de literatura, mas na realidade é pior, certo? O Palácio do Planalto virou quase que uma casa de tolerância, certo? O Palácio do Planalto é fuxico de manhã, de tarde, de noite, inclusive institucionalizado, certo? Tem uma organização lá, certo? Então, vamos dizer, claro, Lula é direita e Lula, enquanto direita, não vai combater essas causas estruturais dessa crise institucional. Não vai. Ele vai querer conviver com isso e tentar enganar o proletariado na próxima eleição. Se ele vai chegar até lá, agora vamos ver as perspectivas, vamos ver as perspectivas, né? Vamos ver pela ordem de possibilidade. Sim. Essa que você levantou é a última, tá? Mas eu vou abordar também. Mas eu tinha levantado aqui as perspectivas pela ordem de possibilidade. Um novo golpe parlamentar como o que derrubou a Dilma. Essa é a possibilidade maior, do meu ponto de vista. Você acha isso, Léo? Hoje, maior possibilidade é essa. Essa é a possibilidade maior. Embora o Lula tenha base, etc. e tal, mas aí a gente vai para o último. Na realidade, essa convivência, certo? A extrema-direita, a burguesia, que representa a burguesia, o imperialismo e os grandes banqueiros, etc., a extrema-direita já está provada e provou nesse episódio que não vai ceder para o Lula. Vai tentar, agora o Supremo está tentando uma intermediação para conversar e tal. Pode ser um remendo assim numa represa que está explodindo, certo? Aí você bota um esparadrapo lá na rachadura, lá embaixo, mas rompe outra, rompe outra, rompe outra, certo? Na realidade, o que você vê enquanto possibilidade maior é que, com dois fatores que são catalisadores de uma explosão pela direita dessa crise: eleição e a crise capitalista. Veja bem, você acha que a extrema-direita vai deixar Lula? Veja bem, ninguém está falando isso. A extrema-direita no Congresso não vai deixar Lula fazer gracinha e dar migalha, nem migalha para o trabalhador. Será que ele não pensa, André? Será que eles vão deixar? Lula, muito bem, vamos dar um 14º salário, porque o povo está passando fome e tal. O que há? Vamos tirar da Faria Lima
dos banqueiros da Faria Lima. Vai tirar 1 centavo deles? Se tirar 1 centavo de cada conglomerado desse aí, até que resolve o problema da miséria no Brasil. Léo, agora me veio, só rapidinho, agora rapidinho, só 10 segundos. Vamos, Me veio a memória que você falou há pouco, né? Quer dizer, as políticas social-democratas como um cadáver insepulto, né? Pois Porque, cara. não é isso? Aquilo que a gente vê na TV às vezes, né? Aliás, eu lembrei agora de um livro, quem puder ler vai gostar demais, é de Érico Veríssimo, um dos maiores escritores brasileiros, se não o maior romancista, chamado Incidente em Antares. Maravilhoso, maravilhoso. Tem esse negócio de morto-vivo muito mais antes do que ele está pensando. Mas um livro muito bom. Mas é isso, certo? Lula não vai ter como, certo, alimentar uma política de disputa eleitoral através, certo, de benesses ao proletariado. Não pode, ele não quer, seriamente ele não quer. E alguma migalha, nem migalha como essa, ele vai dar, vai propor. Certo? Ou ele pode propor, mas não passa. E só aguça a contradição, e só aguça o choque. Então, essa é a primeira possibilidade, e a mais forte do meu ponto de vista. Segunda, Lula se consolidar como a rainha da Inglaterra, o que ele já é em parte, certo? Aquele que reina, mas não governa. Você se lembra desse ditado e dessa comparação? É uma rainha da Inglaterra. E ele se presta muito bem, e vai ali, vai aqui, e faz uma inauguração aqui, faz uma inauguração ali, e vai lá fora e volta, e viaja, e leva aquela mocinha com ele, que chama de primeira-dama, sei lá o quê. Mas, enfim, isso ele faz muito bem, relações públicas. Porra, isso aí é com ele mesmo. Pode ser, certo, que ele jogue suas forças e esforços nessa linha, certo, demagógica, vazia, para se reeleger. O objetivo é se reeleger. E todos que estão em torno, você entende? Porque Lula, vamos deixar isso bem claro, o que é aqui, nós temos que recorrer ao conceito de Rosa, certo? Essa burocracia, de Rosa Luxemburgo, né? Tem uma enorme burocracia que vive em torno do governo Lula, mesmo que um deles, ou a grande parte, esteja lá em Roraima e outro lá na fronteira do Rio Grande do Sul, esteja lá em Santarém e outro lá em Santana do Livramento, certo? Mesmo que seja. Porque eles vivem disso. Eles vivem de serem parte do governo, fazendo assessoria disso, assessoria daquilo e tal, e vão perder. Se o Lula cair, eles perdem tudo isso. Muito bem lembrado. É muita coisa. Então, vamos ver, né? Então, Lula pode recorrer a consolidar e investir nessa linha, vou chamar de linha rainha da Inglaterra, estratégia rainha da Inglaterra. É outra possibilidade. A primeira é exatamente o golpe, um golpe parlamentar, igual que derrubou a Dilma. A segunda, Lula fala, opa, então eu recuo, tudo bem, eu vou fazer só gracinha. Você vai ver agora no BRICS, agora lá em Buenos Aires. Aqui no Rio. Vai ser aqui no Rio. Buenos Aires ele é o Mercosul lá que ele está. Eu digo aqui no Rio. Você vai ver, ele vai fazer, e vai subir na mesa, e vai sapatear, porque eu sou macho, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Claro, ele quer aparecer.
Ele vai tentar usar isso tudo. Por acaso que ele botou lá um publicitário para ser o seu assessor de comunicação Sim, principal. Veja sim, bem, o é tal de verdade. Sidônio. Sidônio Palmeira. Tirou o outro, que era um cara até legal, viu? Aquele gaúcho, que É. o nome esqueci agora. Não, e o publicitário de nome, né? Um publicitário experimentado nessa área, inclusive. E o Lula está jogando É, peso na comunicação, né? Está fazendo exatamente. isso, né? Botou esse sujeito aí. Quer dizer, vamos ver qual que vai dar certo. Uhum, Pode ser, André, também, e é uma possibilidade não descartável, nenhuma delas é descartável, uhum. certo? Outra hipótese é a adoção do parlamentarismo. Pois é, Léo. Eu não estava nem pensando exatamente. Tem Pois que. é, como foi em Exatamente. 61. Exatamente. 61. Pode ser que eles adotem o parlamento, porque o parlamento já está mandando, por que não o parlamentarismo? Já Pois é. pensou o Mota como primeiro-ministro? Arthur Lira, qual é o primeiro-ministro do Brasil? Arthur Lira. Ou seja, naquela época nós tivemos um Tancredo Neves, as coisas menos indecentes, né? Vamos falar assim. Você vai comparar com todas as críticas que nós temos a Tancredo Neves, que afinal de contas era um democratão burguês, mas com todas as críticas a ele, era uma pessoa íntegra, certo? Vai comparar com Lira. Léo, mas assim, só um comentário, mas para além de nomes que venham a ser primeiro-ministro ou não, pode fazer esses comentários sobre isso, mas o pano de fundo é porque o Congresso hoje, o orçamento ele é impositivo. Então, por exemplo, cada vez mais o legislativo está menos dependente do executivo para poder aplicar verbas como emendas e tal, né? Então, por exemplo, quando o orçamento passou a ser impositivo, na verdade, isso empoderou ainda mais o Congresso. André, você lembrou uma coisa muito importante, né? Tem essa questão material aí que Isso, é decisivo, né? insuperável, certo? Ou seja, essa novidade no campo do direito administrativo Uhum. expressa uma correlação de força política, certo? E essa aí não muda de graça, não. Por isso, eu não descarto, mas põe como terceira alternativa, Sim, certo? O parlamentarismo. entendi. Parlamentarismo que, na realidade, vai significar um golpe da extrema-direita, veja bem, porque o Entendi. parlamento é da extrema-direita. Sim, 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 estou entendendo Vamos isso. deixar isso claro? Sim, O parlamento em 61 estava super dividido, certo? Mas o parlamento hoje, majoritariamente, indiscutivelmente, insuperavelmente, é um parlamento de extrema direita, direita. certo? Então, o parlamentarismo seria uma solução de extrema direita. E, por fim, Lula vai apelar às massas. É a pergunta que eu fiz. Olha, agora de tarde, antes de. Que eu sempre faço isso, dou uma olhada nos jornais da televisão, e um grupo de militantes, aí eu não sei quanto, uma das fontes diz que tinha 100 pessoas, mas era daquele movimento, como é que chama? Brasil, não sei o quê. É do PT, PSOL, PCdoB, Povo Sem Medo, é Frente Povo Sem Medo. Frente Povo E, Sem Medo, isso. exato. Invadiram um banco. Itaú, foi o Itaú lá no prédio da Faria Pois, Lima. pois é, eu estava falando da Faria Lima, né? Invadiram, porque é muito simbólico já, né? Invadiram um banco lá, um banco Itaú, e fizeram uma manifestação exatamente nessa linha de, de como diria como diria a mídia
vendida, Robin Hood, roubar dos ricos, porque a mídia acha que cobrar imposto da burguesia é roubo. Por isso que ela estava falando, comparando com Robin Hood, aquele personagem da ficção inglesa. Então, do folclore, né, inglês. Mas então, pode acontecer isso? Eu não descarto. Eu, pessoalmente, certo? Pessoalmente, não descarto. Isso de hoje seria um sintoma de uma possibilidade, mas o Lula tem medo. Ele não quer fazer marola para a canoa não virar. Pois é. Eu acho que um movimento desse, certo, vai aguçar a luta de classe. E pode ter um golpe de direita. E aí Lula vai para a cadeia no outro dia, e os assessores dele, talvez nós também, e nós vamos também no meio. Eles fazem as merdas e nós vamos junto. Exatamente. Mas então, eu não descarto essa possibilidade, mas eu vejo ela como última possibilidade. Entendi. Certo? Eu vejo como última possibilidade. O mais, digamos, é um golpe parlamentar, mesmo que sob a forma da instalação do parlamentarismo, certo? Mas pode ser um puro e simples, como foi o caso da Dilma, certo? Esse é o um golpe parlamentar. 2, Lula se transformar oficialmente na rainha da Inglaterra. Isso daria muito prazer, ele gosta disso. Já pensou ele passeando na Trafalgar Square, em Londres, né, com a Janja do lado e o cachorrinho, ele recebido por carruagem? É o sonho dele. É o sonho Léo, e essa segunda hipótese, só um comentário, não, porque eu estou achando o programa hoje tá dos mais ricos nessa discussão, que a gente não tinha, já tinha, mas eu acho que dos últimos tempos talvez seja um dos programas de reflexão mais rica sobre essa questão da relação dos poderes, né? Assim, essa tua segunda hipótese você levanta dele ser transformado numa rainha da Inglaterra, né, Léo? Para a burguesia, talvez também possa ser conveniente, né? Administrar até o final o Lula dessa forma, como um pato manco, um eunuco, né? Um presidente eunuco até o final do mandato, enquanto ela consegue articular suas candidaturas para aí sim governar completamente a partir da eleição de 2026, né? Não é uma hipótese desprezível mesmo, não. Eu acho que a tua linha de raciocínio está bastante correta nisso. Essa segunda parte já está em andamento, né? O governador de São Paulo, que eles estão preparando pois é, eu ia falar dele. Tarcísio Freitas para ser o candidato, né? O Bolsonaro não está gostando muito disso, mas eu acho que ele não tem outra saída, não. O Bolsonaro dificilmente vai escapar. Agora, ele está inventando umas doenças aí para arrumar uma prisão domiciliar. Mas tudo é mentira. Hoje, André, só aproveitando, eu desconfio muito, e se me mandarem posicionar sim ou não, eu diria que aquela facada não existiu. Certo? Ele tinha um câncer, etc. e tal. Mas, vamos lá. Agora ele já está inventando umas doenças aí para não ser preso. Mas, então, é isso. Lula apelar para as massas é uma possibilidade. Agora, ele tem força militar para isso? Ele tem força... Veja bem, não é que ele não queira, André. Veja bem, isso aí é uma divergência que eu tive com companheiros. Lula não quer nada. Não é que ele não quer, ele não tem... É um cara dominado por uma volúpia de poder, uma coisa enlouquecedora. Eu lembro sempre do velho Brizola. Pelo poder, Lula pisaria no pescoço da própria mãe. Certo? Isso é verdade. Vamos lá, acabou por hoje. 1 hora já. Eu quero agradecer imensamente as reflexões do camarada. Esse programa de hoje foi uma verdadeira aula de ciência política. Acho que foi uma verdadeira aula de ciência política do ponto de vista da perspectiva marxista e leninista, né? Uma ciência política marxista, né? Marxista e classista. Marxista e leninista.
né? Quero agradecer o suporte inestimável do Tiago, está sempre nos nossos programas aqui, e pedir aos internautas que ainda não fizeram que se inscrevam no nosso canal, do Movimento Marxista 5 de Maio no YouTube, e acionem o tal sino lá, o sininho, para que isso? Para receberem informações sobre as nossas postagens. Também que sigam-nos na nossa conta do Instagram, que ele pediu ao Tiago para colocar aí o Instagram, isso, nosso Instagram é o Movimento Marxista 5 de Maio, onde lá vocês vão encontrar não só os vídeos dos programas, mas os cortes, que são pequenas sessões com tempos menores, são sessões temáticas dos assuntos abordados nos nossos programas semanais. Quero dizer que na próxima quinta-feira, como fazemos sempre, às 19h30, né, Léo? Estaremos aqui com mais um tema que não podemos definir hoje, porque a conjuntura está muito acelerada. De manhã é uma coisa, à tarde é outra, e à noite já é uma terceira coisa diferente. A gente não sabe o que vai acontecer. Tenta fazer uma análise materialista para poder entender mais esse processo, não é isso? Exato, André. Eu fico contente que você tenha achado bom o programa. Nossa, e vamos tocar para frente. muito bom. Obrigado, camarada. Tá, boa noite para todo mundo. Boa noite a todos.